O homem natural tem que saber que ele está morto. O homem natural tem que saber que ele está morto. Mas que tipo de morte é essa? Se ele está vivo e andando, e conversando e feliz, e não quer saber mais de outra coisa do que desfrutar das coisas da terra aqui agora. É a morte espiritual. É a morte espiritual, que é a mais importante. A mais importante é a vida espiritual. É o espírito. O espírito do homem natural diante de Deus está morto. Isto é trágico. E o mais trágico é que para o homem natural, ele está vivo. E o que importa para o homem natural é viver o presente, o aqui e agora. Desfrutar o presente, o aqui e agora. Com tudo que ele vê e sente e deseja e aspira. Com o frenesi da vida. Esse é o homem natural. Ele não percebe que ele tem um espírito. E esse espírito está destituído da glória de Deus. O espírito dele está destituído da glória de Deus, da presença de Deus. Ele não pensa em Deus. Deus para ele não existe. Então, claro, ele não conhece o Espírito de Deus. E nem o pode conhecer nos caminhos pelos quais ele está trilhando nesta vida. E nem tem desejo de conhecer os caminhos de Deus. Ele está pleno neste mundo. A natureza dele é uma com a natureza deste mundo. E ele está feliz. Porém, ele não sabe que existe neste mundo dois reinos. Ele tem que ser despertado. As Escrituras dizem que ele está no sono. Está no sono. Está seduzido pelos encantos do adversário. Esse adversário, diz as Escrituras, que cegou os olhos do seu entendimento. Os olhos do seu entendimento está cegado. E por estar cegado, ele não pode ver Deus, nem ver as coisas de Deus. E ele nem sabe disso, nem tem necessidade disso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deseja dar ao homem a vida eterna. Este é o plano de Deus. E somente receberá a vida eterna quem tiver a percepção da vontade de Deus. E nessa percepção vai ver que Deus fez um plano. E este plano que Deus fez é chamado plano da salvação, onde ele demonstrou o seu zelo pelo homem, o seu cuidado pelo homem, o seu amor pelo homem. É por causa disso Jesus veio revelá-lo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus veio revelá-lo. E Jesus o revelou. E como Jesus revelou Deus? Uma das formas como Jesus revelou Deus, ele o revelou como Pai. Pai. A figura que ele
Jesus nos mostrou de Deus foi a figura paterna. E isso todos nós já pudemos ouvir. Pois quem jamais não ouviu a oração do Pai Nosso? É nesta oração que nós vamos ver como Jesus mostrou a figura do Pai, a figura de Deus. E nós vemos que ele mostrou a figura de Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Jesus veio lá de cima. Ele sabia o que estava falando, o que estava propondo. Ele estava dando a visão de Deus como a visão paterna. E nós que somos pais, temos uma visão do que é ser pai, do cuidado que o pai tem com os seus filhos, do desejo que o pai tem para com seus filhos. Assim, Jesus mostrou Deus com esta figura paterna. E Jesus pagou na sua própria carne o desejo do Pai. E o desejo do Pai é que nós fôssemos reunidos em Cristo. Por isso que Cristo uma vez chorou ao olhar Jerusalém. Ele viu Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. Olhou para Jerusalém e viu como ovelhas desgarradas, sem um pastor. Pois Deus é o pastor. Deus é o Pai. Aquele que dirige, que cuida. Ele enviou seu Filho para que através do seu Filho a união com ele pudesse ser estabelecida. Por isso que está escrito que Deus amou tanto o mundo. Olha só o amor de Deus aí. Deus amou tanto o mundo que ele fez o quê? Enviou seu Filho. Para quê? Com que finalidade? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está um projeto de Deus. Deus quer dar para o homem a vida eterna. Deus quer dar para o homem a vida eterna. Deus está falando aí numa vida eterna. Há uma vida eterna. Tem essa vida natural. Mas há uma vida espiritual. E essa vida espiritual se opõe com a carnal. Pela eternidade que existe dentro dela. E Deus quer conceder-nos essa eternidade. Por isso que ele amou o mundo. Jesus o apresenta. Ele é apresentado como aquele que ama o mundo. De tal maneira que ele ama o mundo, que o filho mais querido dele foi dado ao mundo. Para quê? Para pagar o pecado do mundo. Por isso que Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tirou o pecado do mundo. Foi plano de Deus. Assim, eliminando o pecado do mundo, Deus pode nos olhar face a face outra vez. Nós estamos nos grandes tempos do retorno. É a glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Esse é o tempo do Espírito Santo, o tempo do outro Consolador, onde, através do Espírito Santo, a vida de Deus vem habitar dentro de nós.
quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, aquele que vai dirigir os nossos passos. A vida de Deus é dada a nós, é colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. Pois todos aqueles que creram em Jesus Cristo, lhe foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse poder, quer dizer, exousia, poder, habilidade, tomar o lugar de. Quando nós cremos em Cristo, nos é dada a habilidade para tomarmos o lugar de Jesus Cristo aqui na terra, no nosso momento histórico, no nosso aqui, no nosso agora. É isso que a Escritura diz. O Espírito Santo vem habitar em nós. E esse Espírito Santo habitando dentro de nós nos traz a vida de Deus. Sabe o que significa a vida de Deus dentro de nós? O Espírito Santo é aquele que vivifica os nossos corpos mortais. O que é vivificar os nossos corpos mortais? É dar vida. Vai dar vida aos nossos corpos mortais. Vai dar vida ao nosso sangue, aos nossos órgãos. Nos preserva das doenças. Vai nos dar saúde sobrenatural. Isso chama-se milagre de Deus. Pois Deus é milagroso por excelência. Toda obra de Deus é um milagre. Deus não precisa passar por processo. Ele fala e a coisa acontece. Ele fala e a coisa acontece. E Ele nos deu o Espírito dele, que vivifica os nossos corpos mortais. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e aquele que vai dominar a nossa vida, nos é dado o poder de nos tornar filhos de Deus. Assim como Jesus é filho de Deus, nos é dado poder, concedido um poder. É uma concessão. Deus faz uma concessão. E nessa concessão, viramos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. E ocuparemos em nossas gerações o lugar de Jesus Cristo. E quando a gente ocupa o lugar de Jesus Cristo em nossas gerações, nós vamos fazer as obras que Ele fazia. Vamos continuar a fazer as obras que Ele fazia. Pois Ele é o cabeça das novas criaturas. Aqueles que receberam a vivificação do Espírito Santo dentro deles. E nós somos membros, corpo da cabeça. E Ele deu a força, o poder que Ele ganhou no seu nome para nós. Ele disse: eu vos dou todo o poder sobre a força do adversário. Veja, contra o outro reino, Deus nos deu todo o poder contra toda a força desse adversário. E ele diz também: no meu nome, vocês vão curar enfermos e expulsar demônios. Poder sobrenatural, que é concedido a nós, num ato milagroso. No momento que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos é dado esse poder, um ato milagroso, uma habilidade milagrosa, instantânea. E toda essa autoridade que está em Jesus, o cabeça, passa para os seus membros. E nós somos os membros, o corpo de Cristo aqui na terra, para espalharmos este poder dele que ele concedeu ao seu corpo. Não é uma boa nova? O homem natural precisa perceber isso. E quando ele perceber isso, ele vai descobrir um outro caminho, uma outra morada, uma outra região, um outro reino, onde agora ele poderá viver e desfrutar da felicidade do relacionamento com Deus, através de sua palavra. É uma boa nova, né? Homem natural, passe para a vida
conheça Jesus Cristo. E conhecendo, você vai receber o poder vivificador do Espírito Santo. É uma boa nova. E Ele é quem vivifica os nossos corpos mortais.